Eu sou Moisés. Talvez você me conheça como aquele que abriu o Mar Vermelho, como o homem que falou com Deus face a face, ou como o libertador do povo de Israel. Mas antes de tudo isso, eu fui apenas um homem cheio de dúvidas, medos e limitações. Um homem comum chamado para algo extraordinário. Minha história começou em tempos de opressão. O povo hebreu vivia escravizado no Egito, gemendo sob o peso dos chicotes e das ordens cruéis de Faraó. Ele temia a multiplicação dos israelitas e ordenou que todo menino recém-nascido fosse lançado no rio Nilo. Mas foi ali, em meio à morte, que a minha vida foi salva. Minha mãe, Joquebede, cheia de fé, me colocou em um cesto e me deixou nas águas. Enquanto muitos viam o rio como símbolo de morte, Deus o transformou em caminho de livramento. Foi ali que a filha de Faraó me encontrou e me adotou como filho. Cresci no palácio, com educação egípcia, mas o sangue hebreu pulsava nas minhas veias. Eu sabia que havia algo diferente em mim, algo que me chamava de volta às minhas origens. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, a ira tomou conta de mim e eu o matei. Achei que estava fazendo justiça, mas agi pela força da carne, não pela direção de Deus. E por isso precisei fugir. Fugi para o deserto, deixando para trás tudo o que conhecia. Lá, em Midian, tornei-me um simples pastor, e foi no silêncio do deserto que Deus começou a trabalhar o meu coração. Porque antes de me colocar diante de reis, Ele precisou me colocar diante do anonimato. Antes de me dar uma missão, Ele precisou me ensinar obediência. Durante 40 anos, cuidei de ovelhas. Era uma vida simples, sem destaque, sem glória. Muitas vezes olhava para o horizonte e pensava: será esse o meu destino? Ser apenas mais um pastor esquecido nas terras secas? Mas Deus nunca esquece o que Ele promete. Um dia, enquanto pastoreava, avistei uma sarça ardendo em chamas, mas que não se consumia. Me aproximei, curioso, e então uma voz ecoou do meio do fogo: Moisés, Moisés! Eu tremi. Tirei as sandálias, porque percebi que estava em terra santa. Aquela voz me disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tenho ouvido o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. Vai, pois, e tira o meu povo do Egito. Eu me espantei. Eu, um fugitivo, um homem sem voz, seria o instrumento da libertação? Meu coração se encheu de medo. Eu disse: quem sou eu para ir a Faraó? E Deus respondeu: eu estarei contigo. Quantas vezes nós olhamos para nossas limitações e esquecemos que o poder não está em nós, mas naquele que nos envia? Eu não tinha eloquência, não tinha coragem, não tinha posição, mas Deus tinha um propósito. Mesmo assim, questionei, pedi sinais, argumentei, mas Ele continuou a me afirmar: eu serei com a tua boca. Então, obedeci. Voltei ao Egito. O mesmo lugar de onde fugi se tornou o lugar onde testemunhei os maiores milagres da minha vida. Enfrentei Faraó, aquele que era considerado um deus entre os homens. Cada palavra que eu dizia parecia um desafio ao impossível. Mas Deus mostrava sua glória. As águas se transformaram em sangue, rãs invadiram as casas, trevas cobriram a terra, e o poder do Senhor se manifestou até que o povo foi liberto. Mas a libertação não foi o fim da caminhada, foi apenas o começo. Saímos do Egito com um povo grato, mas logo o medo se levantou novamente. À frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. O povo murmurava desesperado, e eu também temi. Mas o Senhor me disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Estendi o cajado, e as águas se abriram diante dos nossos olhos. O impossível aconteceu. Passamos a pé enxuto, e quando o inimigo tentou nos seguir, o mar se fechou sobre eles. Ali entendi que Deus não apenas nos tira da escravidão, Ele nos ensina a andar pela fé. Mas a jornada pelo deserto foi longa. E no deserto, eu aprendi mais sobre mim e sobre Deus do que em qualquer outro lugar. O deserto revela o coração. É onde você descobre quem realmente é. É onde a fé é provada e onde o orgulho precisa morrer. O povo murmurava, sentia falta do Egito,
reclamava da comida, da água, da caminhada. E muitas vezes eu também me cansei. Eu também chorei. Tive momentos em que quis desistir, mas sempre que eu me prostrava diante de Deus, Ele me fortalecia. Foi no Monte Sinai que vi o céu tocar a terra. Ouvi trovões, vi relâmpagos, e o Senhor me chamou para subir. Ali, em meio à fumaça e ao fogo, recebi as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Mas quando desci, encontrei o povo adorando um bezerro de ouro. Meu coração se partiu. Eu havia acabado de falar com o Deus vivo, e eles já o haviam trocado por uma imagem feita por mãos humanas. Naquele momento, percebi como o ser humano é frágil, como é fácil se perder quando não se permanece conectado à presença de Deus. Mesmo assim, intercedi por eles. Orei, chorei, pedi que Deus os perdoasse. Disse: se não fores conosco, não nos faças subir daqui. Porque entendi que não adianta alcançar a terra prometida se Deus não estiver conosco. E Deus me respondeu com algo que guardo até hoje: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Foram 40 anos de deserto, 40 anos de provações, milagres, quedas e recomeços. Vi o maná cair do céu, vi a rocha jorrar água, vi serpentes ferirem o povo e a cura vir pela fé. E no fim da minha jornada, Deus me levou ao alto do Monte Nebo. De lá Ele me mostrou a terra prometida. Eu não entrei nela, mas vi com meus olhos o cumprimento da promessa. E sabe o que aprendi? Que às vezes, Deus não nos deixa chegar a certos lugares porque o propósito da nossa vida é preparar o caminho para outros. Eu entendi que meu papel era conduzir, não conquistar, guiar, não possuir. E está tudo bem, porque a verdadeira vitória não está em chegar, mas em obedecer até o fim. Hoje, olhando para trás, vejo que minha vida foi marcada pela fidelidade de um Deus que transforma o improvável em instrumento do impossível. Eu, que nasci ameaçado de morte, me tornei libertador de uma nação. Eu, que fugi com medo, me tornei profeta da coragem. Eu, que não sabia falar, me tornei porta-voz do Altíssimo. E o mesmo Deus que me chamou, também te chama. Talvez você se sinta incapaz, inseguro ou sem forças. Mas Deus não te escolhe pelo que você é. Ele te escolhe pelo que você pode se tornar nas mãos dele. Não importa o seu passado, nem o quanto você falhou. O importante é dizer: eis-me aqui. Porque quando você se dispõe, Deus transforma o seu cajado comum em instrumento de poder. Ele abre mares, derruba muralhas, alimenta multidões e faz brotar esperança no deserto. Eu aprendi que cada deserto tem um propósito e cada silêncio de Deus tem uma resposta escondida. Se hoje você está atravessando o deserto da solidão, da enfermidade, da espera ou da dor, saiba, o mesmo Deus que sustentou o meu povo por 40 anos também pode te sustentar hoje. Ele não muda, não desista, não volte para o Egito. Continue caminhando. Mesmo que pareça difícil, continue marchando. O mar só se abre quando você dá o primeiro passo. E quando as tempestades da vida vierem, lembre-se, o mesmo Deus que falou comigo no meio do fogo, fala contigo no meio das tuas lágrimas. A presença dele é tudo o que você precisa. Agora quero te perguntar, qual é o seu Egito? Qual é o deserto que você está enfrentando? Talvez o Egito seja o passado que te prende. Talvez o deserto seja o tempo da espera ou a sensação de que Deus se calou. Mas saiba, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Deus está te ensinando a confiar, está moldando o teu coração para que, quando o milagre chegar, você saiba reconhecer que foi Ele quem fez. Não temas. O mesmo Deus que abriu o mar por mim pode abrir o caminho para você. O mesmo Deus que me guiou com uma nuvem de dia e fogo à noite, ainda guia os passos daqueles que confiam. Deixe Deus conduzir o seu coração. Confie, mesmo sem entender. Porque a jornada pode ser longa, mas o destino é certo. A promessa vai se cumprir. Se você gostou deste conteúdo, compartilha com quem precisa. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para sempre receber mensagens de esperança e fé.